amigo Alex aqui. Falei com ele, ó, vou estar pregando lá no culto de obreiro, eles vão lá. Ele falou que ia vir e está aí, em nome de Jesus, prometeu com a sua palavra. A palavra de Deus tem que ser sim, sim ou não, né, irmão? Ele falou que ia vir, eu falei, então tá bom, então, espero você lá. Graças a Deus. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo do Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Lucas, amém? Glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Lucas, seu capítulo de número 24, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, glória a Deus. Quero que todos os irmãos procurem para juntos lermos a palavra do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Capítulo 24 do livro de Lucas, quem achou, diga amém. Amém, irmãos? Alguém acharam? 24, capítulo 24 do livro de Lucas. Vamos ler, então, a partir do versículo de número 13, para a glória do Senhor Jesus. Versículo 13 do capítulo 24 do livro de Lucas, que vai dizer assim, verso de número 13. Eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela sucedeu nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as quais dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras, e diante de Deus e de todo o povo. E a igreja diz amém. Podemos assentar, glória a Jesus, aleluias, glória a Deus. Eu tenho uma palavra nesta noite e eu quero entregar ao seu coração neste lugar. Estamos num culto de obreiros, um culto denominado específico para os homens, o culto dos varões. E como o pastor Lucas me lançou o convite para estar aqui nesta noite pregando para os irmãos, eu fiquei meditando na palavra de Deus e pedindo ao Senhor uma palavra para que pudesse trazer nesta noite alguma coisa referente aos homens, relacionados aos homens. Embora essa palavra vai servir para todos que estão presentes aqui nesta noite, mas como o culto é o culto dos obreiros, então essa palavra eu quero direcionar mais para os obreiros da casa do Senhor. O texto que nós acabamos de ler nesta noite é um texto bastante interessante. E esse texto aqui é o reflexo do capítulo de número 13, porque no capítulo de número 13 do livro de Lucas nós vamos ver Jesus ele sendo pego, ele sendo entregue nas mãos dos governadores e das autoridades daqueles dias, para poder julgar o condenado e até mesmo levar ele à morte, à crucificação. Só que antes de tudo isso aqui viesse a acontecer, e como Jesus ainda, pastor Lucas, estava andando, permeando sobre a terra com os seus discípulos, Jesus ele sempre alertou os homens acerca desse dia que viria a acontecer sobre a vida dele. Então os discípulos de Jesus não estavam perdidos pelo meio dos caminhos, eles não estavam desapercebidos relacionado àquilo que iria acontecer com Jesus Cristo, não. Eles não estavam desapercebidos, eles não estavam desorientados acerca disso tudo que ia acontecer. Só que, e quando Jesus estava vivo com os homens, Jesus sempre orientou, pregou, ensinou para eles. E quando Jesus estava vivo com esses homens,
mesmos em Jerusalém, para até que lá do alto vós sereis revestidos de poder. Então, uma vez sendo revestido de poder, vós sereis minhas testemunhas, desde Samaria, a Judeia, até os confins da terra. A palavra de ordem para Jesus, para os homens, para os seus discípulos, para os seus obreiros, naquele dia era: ficai-vos em Jerusalém. Só que o homem, como Jesus, ele é pego, ele é apanhado no jardim do Getsemane. A Bíblia diz que Jesus passa por uma série de acusações, por uma série de julgamentos, ao ponto que esses julgamentos todos levam Jesus a subir a cruz do Calvário. E no capítulo de número 23, o texto vai narrar a história que Jesus sobe ao monte, levado-se para um monte chamado Gólgota, o lugar da caveira, e ali Jesus é crucificado, ali Jesus é pendurado no madeiro. E quando eu olho para esse cenário aqui, eu vejo os homens, os obreiros que andou lado a lado com Jesus, pastor. Eu vejo eles aos pés da cruz, olhando para o madeiro, e a Bíblia vai nos dizer dessa seguinte maneira: que quando Jesus dá o último espírito, que ele entrega o seu vida, ou seja, a sua alma a Deus, a Bíblia de Jesus, então ele vai e morre. Tendo Jesus morrido na cruz do Calvário, os olhos, os discípulos pegam o corpo de Jesus, varão. Então leva agora até um túmulo, um sepulcro, e deposita o corpo de Jesus dentro desse túmulo. No capítulo de número 24, o texto vai dizer que o corpo de Jesus já não está mais naquele túmulo, porque segundo a Bíblia, duas mulheres foram até o túmulo de Jesus e não acharam o corpo dele lá. E por elas não achar o corpo do mestre lá, elas vão até os irmãos que estão na casa, reunidos, conta para eles o que lhe acontecera. E elas falam: o corpo de Jesus não está lá. Roubaram o corpo do mestre, não sabemos aonde colocar o corpo dele. Aí a Bíblia diz que mediante a essa mensagem, a esse anúncio que foi trazido para os discípulos de Jesus, a Bíblia diz que alguns dos discípulos, alguns obreiros, permanecem ainda em Jerusalém, pastor Lucas. Mas mediante essa notícia aqui, que o corpo de Jesus não está mais no túmulo, dois dos discípulos de Jesus, que caminhou lado a lado com Jesus, que quando viu a multiplicação dos pães e peixe, para ele estava bom, para ele estava tranquilo, era glória a Deus, aleluia. E quando eles viram o olho do cego sendo aberto, o paralítico andando, o surdo é o mundo falando, para eles estavam bem, exaltavam o nome de Jesus, glorificavam o nome dele. Mas agora que chegou aos ouvidos deles que Jesus não está mais no túmulo, dois desses discípulos esquecem tudo que Jesus fez no meio do caminho. Parece que a fé deles agora já não existe mais. Porque tem pessoa, pastor Lucas, que é assim: só tem fé em Jesus Cristo, só acredita em Deus, e quando está vendo alguma coisa de boa acontecendo sobre a vida dele, mas depois que a situação começa a complicar, o camarada já desacredita de Deus. Uns até desviam, uns até já não quer mais
que eu te dou isso, vem que eu te dou aquilo, vem que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, e é claro que Ele vai fazer. Mas a questão é, pastor Lucas, e se Ele não fazer? Você vai ficar na igreja ou vai sair da igreja? Foi dito aqui há alguns minutos atrás pelo presbítero Alex, que se Deus não fazer é Deus, e se fazer também é Deus do mesmo jeito, irmãos. Então com Deus não tem meio termo, não tem essa de bajulação, bajulacrite, não. Até porque uma certa feita, Jesus vai dizer para aqueles que lhe os ouvia, e a pregação de Jesus era essa: aquele que quer vir após a mim, nega-se a si mesmo, e toma a sua cruz e siga-me. É Jesus dizendo, irmão Tiago, tu quer vir a mim? Mas não fica esperando a chave do carro zerado, não. Quer vir até a mim, quer caminhar comigo? Não espera uma conta bancária farta, não. Quer caminhar comigo? Então esteja preparado para também sofrer, porque o Evangelho é sofrer pelas obras de Deus, pelas coisas do Senhor, irmãos. E por isso que tem muito crente hoje que está se afastando do Evangelho, porque tem se apegado nas propostas que tem feito para eles, e não tem se apegado no propósito que Deus tem falado sobre a vida dele. E o propósito é que Ele vai te exaltar. O propósito é que Ele vai fazer de você um grande pregador da palavra. O propósito é que Deus vai levantar você da onde tu estás e vai botar você em destaque para poder ser testemunha do nome dele nesta terra. O propósito para a vida da igreja nesta noite é essa. O propósito é esse. Mas as propostas são muitas. E por causa das propostas, muitos têm se desistido. Por causa da proposta, muitos têm se desviado. Por causa das propostas, muitos têm distanciado, se afastado. E não tem mais acreditado em Deus. E quando a notícia foi levada para os irmãos, 2 discípulos de Jesus ouviram essas palavras. E a partir desse momento, parece que tudo aquilo que Jesus fez, irmão Luciana, lá atrás, apenas com uma notícia: olha, Jesus, o corpo dele não estará, não. Roubaram o corpo de Jesus. Só que antes de Jesus, irmão, descer a sepultura, ou seja, entrar dentro daquele túmulo, Jesus antes falou: ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. O propósito foi esse, que ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. Só que agora a notícia chega para a igreja. Os irmãos estão ouvindo a notícia: Jesus não está lá, o corpo dele não está lá. Roubaram o corpo de Jesus. Rapidinho esqueceram da proposta, ou do propósito. Rapidinho esqueceram do propósito, porque um dia se apegou na proposta, irmãos, que seria fácil caminhar com Ele, que seria fácil ser crente. Só que não é fácil ser crente, não, pastor. Ser crente é difícil, irmãos. Ser crente exige muita coisa da gente. Ser crente exige, sabe o que é, varão? É abrir mão daquilo que você mais gosta nesta vida. Ser crente é isso. É você abrir mão de certas coisas que te atrapalham no meio do caminho. Aí a Bíblia diz que os discípulos ouviram isso. Roubaram o corpo dele, pegaram as coisas dele, jogaram a mochilinha nas costas, pastor Ior. Aí a Bíblia vai dizer que estão os 2 discípulos, pastor Lucas, no caminho de Emaús, indo para casa. Cerca de 60 estádios, irmãos. Segundo o estudo que eu fiz aqui, esses homens andaram cerca de 11 a 12 quilômetros, indo embora para sua casa. E segundo os cálculos que eu fiz aqui, se a gente for fazer esses 11 quilômetros nos passos mais moderados, pastor Lucas, conseguimos concluir esta viagem a pé, cerca de 2 horas e 40 minutos no máximo. O camarada conseguia percorrer 11 quilômetros. Mas pensa comigo agora, alguém
triste, desesperançado.